estamos ao vivo. Estamos ao vivo, com uma audiência grande. Bom, eu vou então iniciar, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Luísa, eu sou a coordenadora do Departamento de Trens da TT Operadora. E hoje a gente está com o nosso CEO aqui, que dispensa, né, um pouco de apresentações, mas para quem não conhece, é o Pablo Benhardt, o maior especialista de trens que eu já conheci ao vivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que viajar de trem, e agora na pandemia, o que vai acontecer depois que terminar a pandemia, quais são as expectativas, os planejamentos, as tendências. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pablito, vamos lá. O que temos aí, então? Você sabe que toda essa semana tem um monte de gente, agentes de viagem, pessoas, amigos, me perguntando com esse da pandemia, como estão os trens. E os trens estão rodando. Os trens estão rodando lá na Europa, até nos Estados Unidos, no Japão. Então, o trem está rodando. E está rodando muito bem. Então, mas uma coisa mudou, que é... no mundo, tudo que é viagens mudou a partir do momento que vai ter todos esses protocolos, né? Então, para você viajar, para você andar de trem, vai ter que pegar um avião. E para pegar um avião, você sabe, agora vão ser 4 horas de antecedência, por todos esses protocolos, pela desinfecção, pelo escaneamento, pelas tua mala de bordo. Então, é provável que o cliente chegue, a pessoa, o viajante chegue ao destino, por exemplo, na Europa, e a primeira coisa que vai sair vai pegar um trem ou um carro, ou alugar um carro. Por quê? Porque se ele faz outro transbordo, vai ser novamente desinfecção, vai ser novamente, para pegar as malas, vai estar distanciamento para pegar as malas. Então, entrem a pensar, se antigamente, quando tínhamos 4 horas numa viagem de avião, as pessoas preferiam o trem, agora ainda vai ser maior o tempo. Ou seja, se eu estou em Paris e vou para Londres, não me compensa ir até o aeroporto de Charles de Gaulle, pegar o avião, que pode sair em hora ou não, dependendo se tem céu ou não, chegar lá em Gatwick ou em Heathrow e ainda ter que pegar um trem ou um transporte até o centro da cidade. Então, esse cálculo, todo passageiro já fez. E sempre era 4 horas. Estamos falando daquele que precisa rapidez. Agora, com essa pandemia, que vai precisar pelo menos qualquer dessas viagenzinhas, 6 horas, agora até aquele percurso de Barcelona a Paris, que são 6 horas e 11, vai ser conveniente de trem. Isso é um ponto. O outro ponto é o negócio de isolamento social, o distanciamento social. O trem tem um distanciamento social muito maior que, por exemplo, um ônibus ou um avião. Você vai muito mais confortável. Nem te falo na primeira classe, né, Lu? Você já viajou muito de primeira classe na Europa, né? Você sabe muito bem isso. E um dado muito interessante, por exemplo, é que por exemplo, eu vou te dar o exemplo da Alemanha, da Deutsche Bahn. Entre as 9h30 da manhã e até as 3h30 da tarde, na época que não tinha pandemia, os trens viajavam com 33% de ocupação. Quer dizer, nessas horas, o trem praticamente estava livre. Tanto assim que eu sempre recomendava para vocês que viajam, né, que são meus funcionários, sempre falava, não faz reserva. Nessa hora sobe, que você tem lugares sobrando. Por quê? Porque tem muito distanciamento social. Por último... Fala. Até mesmo na Itália, né, que costuma ser conhecido por ser o Brasil da Europa, que é tudo um pouco mais tumultuado. Esses dias eu vi uns stories de uma pessoa que está lá e ela fez uns stories no trem mesmo, pegando um trem lá, um desses frete, e mostrando como ela, dentro do trem, uma pessoa numa poltrona e outra poltrona vazia, todo mundo de luva, de máscara, tem higienização antes. Então, assim, com certeza, cuidado e prevenção, isso vai ser parte da rotina daqui para frente, né? E aquilo que eu te falei dos protocolos, de chegar antes, os trens não mudaram.
Os trens, para chegar, você continua chegando 10 minutos antes, correndo 5 minutos e você sobe no trem. Você sabe que no avião não. Então, a não ser só 2 casos nós temos, né? Que o AVE e o Eurostar, que se precisam de chegar uma antecedência de 45 minutos antes, 30 minutos no AVE. Então, mas o resto, você pode chegar e correndo e subir no trem. O ideal não é esse, né? Não é o ideal, mas dá. Eu já vivi lá em, acho que, não lembro se foi em Moscou, em São Petersburgo, que eu, inclusive, estava com a Carol Pereira, a gente chegou atrasada na estação e aquela correria, assim, o trem quase fechando a porta, a gente entrou como se fosse metrô mesmo aqui no Brasil, sabe? Mas dá, mas assim, não foi uma experiência muito legal, mas dá. É interessante que não tem uma imposição que você chega ao check-in e fala, não, e você vê o avião ainda mais meia hora e você não fala, eu quero subir nesse avião, já me aconteceu. Mas o último, para falar de distanciamento social, é que estava falando com a diretora da Deutsche Bahn os outros dias, a diretora internacional, que você conhece muito bem com ela, e ele fala assim, como que estão os trens noturnos? E ela falou, Pablo, você não vai acreditar, está cada vez mais, nesta pandemia, todo mundo viajando de trem noturno. Então, todo mundo viajando de Frankfurt a Viena, por exemplo, de trem noturno. Falei, por quê? Porque a pessoa tem sua cabine, né? Para ele, com sua esposa, seu filho, completamente dentro de uma cabine só para eles, né? E outra coisa que achei muito interessante, que ele me falou, você sabe aqueles vagões antigos que nós tínhamos, porque antigamente, na minha época de mochileiro, os trens eram cabines, tudo, né? Não existia esse sistema Pullman, que é tipo sistema avião, o sistema ônibus, as poltroninhas uma atrás da outra. Antigamente era cabines que você abria e tinha 3 portas de um lado, 3 bancos de um lado e 3 do outro. Esse tipo de vagões, que no leste europeu sempre continuou, estão cada vez sendo mais procurados. Então, eles estão pegando vagões antigos, dando uma mexida neles, porque as pessoas compram a cabine inteira. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, a pandemia mudou muito essa parte de trem. Mas os horários continuam tudo igual, os trens são limpos, bem rápidos. Isso é uma coisa em todos os lados do mundo. Então, não estou falando só da Europa, do Shinkansen japonês. A limpeza do Shinkansen japonês é uma coisa incrível. Você saiu do Shinkansen e já entraram 50 pessoas de branco limpando o trem. Se entravam 50, agora devem estar entrando 100. Nossa, uma coisa, porque já naquela época, eu lembro que foi com a crise e eu falava, gente, parece que agora sim parece uma pandemia. Vejo como que era uma pandemia, né? E era época normal, você sabe como é japonês. Mas assim, todos os trens, há um trem que as pessoas não acreditam como o pessoal usa. Eu estava vendo um filme, eu estava falando para o meu filho, é que assim, entre Nova York e Washington, ninguém vai de avião, todo mundo vai de trem. Todo mundo, você vai na Central Station em Nova York e cheio de gente que vai para Boston ou para Washington, mas para Washington é incrível. E nós temos assim, por exemplo, um Madrid-Barcelona. Quem vai pegar hoje uma ponte aérea de Madrid a Barcelona? Você sabe, ninguém, né? Coisas loucos. Em 2 horas você está. O Frecciarossa que você falou, Frecciarossa, Roma, Milão, eu fazia em 8 horas e meia de mochila à noite. Demorava 8 horas aquele traca-traca. Hoje, aquele zoom faz em 2 horas e 11 minutos, né? E talvez para mim um dos melhores trens que tem na Europa em conforto, velocidade, né? Ô, Pablo, então, aproveitando que você, desculpa te interromper, mas falou uma coisa que eu acho muito legal agora, que a gente, no nosso dia a dia lá do atendimento, tem muita gente que questiona, que quer. Você mencionou sobre esse trem noturno que faz de Roma para Milão e tal. Que geralmente a gente não recomenda fazer os trens noturnos na Itália, porque a gente gosta de ser sincero, né? Os trens de alta velocidade são mais novos, são melhores equipados, são mais confortáveis, mas tem muita gente que pergunta que quer fazer o trem noturno na Itália. Qual que é a sua visão, assim, os trens noturnos, por exemplo, num trecho desse, num Roma-Milão, o que você acha que é bacana fazer de trem? Você acha que é um trem legal para pegar? Você sabe que agora mudou esse negócio da pandemia, se apagou a luz um segundinho, a gente está sem luz aqui, faz a luz. A pandemia criou um novo conceito de viajar, que se chama o slow travel, né?
Antigamente, ao contrário, era o fast travel, todo mundo correndo. Então, agora, realmente, os trens... escutei outro dia uma palestra de uma pessoa especialista em transporte e ele falava, agora esse slow travel vai fazer com que muita gente sente no trem, veja pela janela do trem, que veja que a vantagem que é de viajar no trem. Tem trens maravilhosos noturnos. Você sabe, agora o Telo, ele fez tudo novo, cabines novas. Né? E o que é o Telo? É o Orient Express na nossa época. Né? É aquele trem que sai de Paris, da Gare que vai para Veneza, né? Sai numa hora excelente, às 19 horas, chega às 11 da manhã, ou 10 da manhã. Chega cedinho, antes das 10. Não, chega a Milão cedo, a Veneza chega depois. A Veneza está chegando às 10 horas. É a viagem do Orient Express da nossa época. Então, eu falo, por que não fazer, né, essa viagem que antigamente se fazia? Hoje você faz com um conforto, uma segurança, e tem muitos trens bons. E tem trens ruins, isso está certo. Mas aí, a gente sabe, né? A gente sabe quais são os bons. A gente sabe quais são os da OBB, né? Que são, para mim, os melhores. Tem trens maravilhosos. Então, essa dica nós temos. E o agente de viagem, hoje em dia, é um comunicador. Nós estamos... Essa pandemia mostrou, por exemplo, que o agente de viagem é o consultor. O agente de viagem é o grande amigo. O agente de viagem foi que trouxe as pessoas de fora, desesperado. Você via Londres, via Paris. Trouxemos todos os brasileiros de lá. E agora, então, o cliente, o passageiro acredita em nós. Então, nós nunca vamos botar um passageiro num trem de porcaria. Porque a gente sabe, porque tem trem que vão para certas comunidades, certos lugares que falam... Não, geralmente são os mais regionaizinhos, assim. Os internos na Itália, por conta de a gente ter um histórico bastante expressivo de gente reclamando, a gente não costuma indicar para fazer. Tem gente que é mais tranquilo, que não se importa, mas tem gente que é mais exigente, então a gente sempre procura deixar claro que para quem realmente quer fazer, é um trem super, super simples e não vai ter nenhum conforto. E aproveitando essa pauta que a gente está de trem noturno na Itália, a D, ela está perguntando aqui se da Itália para a França dá para ir de trem. E assim, tem o Telo, que foi o que o Pablo falou, agora há alguns instantes atrás. O Telo, ele opera nas rotas de Paris para Roma e para Veneza, aliás, desculpa, de Paris para Veneza e para Milão, e também dá para fazer esse percurso durante o dia, com mais ou menos 7 horas de viagem, se não me falha a memória, pelo TGV, que faz França e Itália. E aí também, neste caso aí, é um trem diurno, vai sentadinha, não tem cabine nem nada, então dá para fazer de trem sim, tem essas duas opções. E que tem de bom fazer esse trem? Se você for fazer, Lu, por que você gostaria de viajar nesse diurno? De Paris para a Itália. Putz, eu acho que se eu fosse... É que essa rota especificamente, eu não sei se eu faria de trem diurno, eu acho que eu faria à noite, para ganhar tempo, sabe? Eu acho que eu faria esse trecho à noite. Não sei. É verdade. Acho que eu faria à noite, sim. Eu particularmente... É que assim, eu tenho que ser sincera, eu não tenho muita paciência para trechos muito longos de trem. Então, se fala para mim que o trem diurno tem 7 horas, eu já fico meio cansada só de lembrar. Mas eu sou apaixonada pelo TGV, eu fiz o trecho de Paris para Barcelona no TGV e adorei, né? Não tem como não gostar. E ó, eu fiz em segunda classe, viu? E deu tudo certo, super confortável. Depois eu fui, porque essa viagem que eu fiz foi uma viagem particular, né? Então, fui na segunda classe para dar aquela economizada marota. E aí, depois que eu terminou a viagem, eu fui lá no vagão da primeira classe para ver como que era, tudo. Não deixa a desejar, tá? Lógico, né? Tem suas diferenças, porque é primeira e segunda, tem menos assentos, enfim. Mas a segunda classe não deixa a desejar de jeito nenhum. Eu te digo uma coisa, nesse trem, aquele que são 7 horas e meia, você falou, mas tem uma coisa maravilhosa, que são praticamente as últimas 3 horas que você vai passar os Alpes. Então, você vai passar com o teu celular tirando foto para tudo quanto é canto,
e grudado na janela. Então, sobre isso eu queria falar. Tem famosos trens que são panorâmicos, que nem esse que estamos falando, e as pessoas nem sabem. Então, a gente pode falar, olha, vai por aqui. Ah, não, eu queria ir por aqui. É como nossa, estava vendo nosso amigo aqui do turismo lá da parte da Suíça também está aqui. Eu falo, olha, é bom que você está aí, porque eu ia falar da Suíça, porque você estava falando de paisagens. Aí, então, se você atravessa a Suíça ou anda pela Suíça, está no lugar perfeito. Os trens na Suíça, né? Aquilo é, a gente fala na PT que aquilo parece de brinquedo, né? Sempre falo que quando a gente passa o trem, eles devem rachar as vacas, deve ser tudo que parece que fosse na Disney, né? Mas na realidade é tudo real, né? É maravilhoso. Tem uma foto, né, que fica feia, que você fala, não, você não tinha nada aqui. Não, tudo fica lindo. E a gente costuma muito falar isso, mas e esse trecho? A pessoa pergunta, vai fazer um trecho simples, que não é operado de trem por trem panorâmico, aí sempre pergunta, mas essa rota tem um visual bonito, tem uma paisagem legal? E eu sempre escuto as meninas falarem, não tem nada feio lá. Todo lugar que você passar pela Suíça, você vai presenciar, você vai aproveitar, desfrutar de paisagem incrível, assim. Parece realmente um cenário montado. E é importante o que você está falando, porque o pessoal fala, mas eles estão vendendo, mas será que sabem realmente? E é importante, você sabe muito bem, Lu, o teu time, ele vai continuamente para a Europa. Todas as pessoas de trem vão para a Europa, são convidados pelas ferrovias. Então, todo mundo volta para a agência contando novidades e como foi o trem, explicando, fazendo. Então, nós estamos não só recebendo as informações de cada companhia de trem, sino que estamos vivenciando sempre, sempre, sempre. Eu agora fugi da pandemia, do fechamento de fronteiras, e estive na Finlândia. E a Finlândia tem o trem de Papai Noel. Gente, Finlândia, país da Escandinávia, tem um trem, é o trem de Papai Noel, né? Não só tem um, tem dois. Um sai às 19h30 e outro sai às 20, de tanta gente que vai. E trem noturno de cabines. Eu me tocou cabine no segundo andar de 2 andares. Eu falei, eu gosto de saber os trens. Falei, mas de onde é este trem? Este trem é alemão? Não. Este trem é francês? Não. Este trem é russo? Era trem finlandês, de uma categoria, de uma qualidade. Eu me senti um rei dentro da cabine, né? Então, essas experiências a gente vai passando. Se alguém liga e fala, gente, você vai para a Finlândia, vai para a Vila do Papai Noel, são 13 horas, mas é um espetáculo fantástico e um lugar fantástico. Então, essas são as dicas que a gente traz para o nosso passageiro, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, trem de Papai Noel é o Santa Claus, e eu não... me lembra? Rovaniemi. Rovaniemi. Mesmo? Esqueci. Mas de Helsinki a Rovaniemi, ele continua um pouquinho mais para frente, mas todo mundo desce em Rovaniemi, que é a cidade de Papai Noel. Isso, e você vê Papai Noel lá, ele está os 365 dias. É uma Disney de verdade, ou seja, tem tanta gente que você fala, meu, que incrível. E isso que eu fui em fim de fevereiro, começo de março, não, fui em março, e estava lotado de gente. Eu não conheço a Finlândia ainda, mas eu já vi algumas fotos, algumas coisas. Nossa, que incrível. E dizem que os trens são de altíssima qualidade lá e super confortáveis. Confirma? Eu fui com, te lembra com a Karina, né? Nós fomos de Helsinki a São Petersburgo em um trem de alta velocidade e se chama... Como se chama? O Alegro. Alegro, é isso mesmo. E é Alegro mesmo, o Alegro. Esse trem é fantástico, sabia que você ia saber. O Alegro é fantástico, um trem que em 4 horas e 11 minutos, acho 10 minutos, você está de Helsinki em São Petersburgo. E o trem completo, tudo. É um restaurante, qualidade. É um trem diurno, mas de uma qualidade bem escandinava, né? Mas aqui, sabe que me perguntam sempre, Lu, as malas. Nossa, o tema das malas, deixa eu ver. As malas, ok, as malas, seguinte. Graças a Deus,
Graças a Deus, as companhias aéreas decidiram, te lembra? Ele falou, agora uma mala só de 23. Por que isso? Porque no trem você pode levar quantas malas quiser. Você quer, mas na realidade não é quantas malas quiser, é quantas malas puder. Eu nunca vi alguém carregar 3 malas para subir no trem. Já vi, mas era louco. Dá um trabalhinho, né? Então eu sempre digo, a mala, compre aquela de 4 rodinhas, a mala amiga, aquela que vai do lado, que é aquela que vai passar que vai ser perfeita aos 23 quilos na viagem. E outra coisa, porque nós já tivemos algum desses probleminhas, é as malas. Ai, me roubaram na mala. A mala não é etiquetada, não é que nem avião com aquele negócio do código de barras. A mala pega a barra, coloca acima da cabeça, lá em cima ou embaixo, mas a mala sempre com você. Tá? Isso é uma coisa muito importante. É lógico. Eu na Escandinávia, é lógico que eu posso deixar a mala aí que ninguém vai fazer, ninguém vai mexer nela. A gente tem que saber a idiosincrasia de cada país. Mas em outros países, fica atento, né? Não fica bobo. Pode acontecer, na verdade pode acontecer em qualquer lugar, né? Isso. Pode acontecer, não tem jeito. A gente sempre fala no atendimento, quando as pessoas perguntam, algumas companhias agora começaram a dar uma sugestão de quantidade de malas, não é metragem, esqueci. Quando circunferências da mala. A soma das três, é importante falar que ninguém vai te proibir, te impedir de entrar no trem. Algumas companhias já estão aplicando algumas cobranças, algumas taxas para quem está com muita coisa. Então, não conseguir embarcar na Europa, tá, gente? Na Europa, falando especificamente, você não vai deixar de embarcar porque está com muita coisa, mas vai ser extremamente incômodo e vai ser ruim, porque não tem lugar para colocar muita coisa dentro do trem, não tem um espaço gigante. Eu nunca consegui ficar perto da minha mala, porque sempre deixo no compartimento da entrada do vagão, não cabe, né, no de cima nem embaixo do assento, geralmente porque é a mala da viagem mesmo, e nunca tive problema, mas não dá para fingir, dizer que não pode acontecer, de sumir, né, a sua mala, alguém pegar por engano, pode acontecer sim. Eu vou só fazer uma pausa rapidinho antes de você continuar. Segura a sua dica aí, rapidinho. Gente, estou vendo que está chegando um monte de pergunta. A gente não consegue responder tudo simultaneamente, mas tudo que for perguntado a gente vai responder depois nos comentários. Então, podem enviar as perguntas, podem tirar as dúvidas de vocês. O que for dando tempo para eu ler e responder aqui, a gente responde. Mas todas as perguntas serão respondidas, tá? Podem ficar tranquilos. Diga, qual que era a dica? A dica para o negócio do trem, eu sempre digo, se você deixa, que nem você deixa na ponta, que sempre tem uns bagageiros, eles roubam sempre 2 ou 3 minutos antes de chegar numa estação. Então, quando você escuta que vai chegar na estação de, sei lá, de Basel, o que foi, dá uma olhada na tua mala. Porque a pessoa não rouba com o trem andando, né? Porque aí você chama o guarda e vão pegar. Então, sempre essa dica. Sempre olha a tua mala antes de chegar numa estação. Mas olha, é importante também falar ainda disso de malas, Pablo, só te interrompendo rapidinho, que assim, eu trabalho já tem, nem vou ficar entrando nesse mérito de quantidade de anos, porque, né, eu jovem, essa carinha de 12 anos, não parece que eu tô há tanto tempo trabalhando com isso, mas assim, de todo o tempo que eu trabalho, que a gente atende esse produto, lógico, não vamos dizer que não aconteceu, mas é muito raro alguém dizer que foi roubado ou a gente chegar com algum feedback desse. Óbvio, já aconteceu, mas em anos de trabalho, sei lá, 2, 3 vezes. Então, não é uma coisa que é contínua, que sempre acontece, né? São coisas que podem acontecer em qualquer lugar, infelizmente. Ao contrário, te chama atenção, às vezes eu vejo que o cara sai e deixa o notebook aí, o laptop, notebook, o telefone em cima da mesa, né? Tem muitos trens que tem mesa, e eu falo, meu Deus do céu, o cara foi embora e deixou o notebook. Eles confiam, você sabe como é europeu, né? Então, sim, chama a atenção, às vezes, o contrário, né? Não o roubo. Inclusive, a gente já recebeu depois e-mail da ferrovia. Claro que isso foi um caso muito... que até a gente ficou, nossa, que demais. Mas que uma pessoa esqueceu uma mochila e como a mochila estava identificada, eles conseguiram saber pelo assento onde tinha comprado e a gente conseguiu
informar para o passageiro que a mochila dele tinha sido encontrada e que estava no achados e perdidos. Então, se tiver como encontrar o dono e não tiver sido um roubo, né, que não é muito comum, mas enfim, pode acontecer, se for uma perda ou um esquecimento, é possível reaver sim. Então, sempre bacana, por mais que não seja obrigatório, colocar uma etiquetinha, né, com o seu e-mail, com formas de como eles possam te localizar caso seja necessário. Uhum. Tem aqui alguém que está perguntando com relação à alimentação. É simples. Os trens, pouquíssimos trens incluem alimentação, pouquíssimos, né? Estamos falando algumas classes do AVE, mas na grande maioria não. Você tem que ir ao vagão bar, ao vagão restaurante e comprar sua refeição, normalmente, tá? Então, na maioria dos países, você vai no vagão bar, no vagão restaurante, senta, é atendido, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, e depois vem a continha normal. Os preços não são abusivos, são preços normais, sempre o valor de uma coca, de um vinho, de uma cerveja é sempre igual. Então, não existe esse abuso de preços. Assim que, nesse sentido, vocês podem ser tranquilamente transparentes com os passageiros. Falar, não, a alimentação não tem incluída, a não ser, por exemplo, o telo, se está viajando na cabine superior, sim, tem uma refeição incluída. Então, sempre perguntem com a gente que a gente fala, certo? Sim, alguns incluem, dependendo da classe, alguns vão incluir uma refeição e até uma bebida. No Eurostar, que eu já peguei, e tem uma refeição super gostosinha, tem até opção de tomar bebida alcoólica e sempre coisa de muita qualidade. Inclusive, até muito trem, que é uma curiosidade muito legal, que eu peguei o Safsan de Moscou para São Petersburgo, e eu estava bem sentadinha lá na segunda classe e fui servida de um lanchinho. Então, na segunda classe do Moscou-São Petersburgo, que é o Safsan, ele tem refeição, mas nos demais, e via de regra, na segunda classe não tem. E nem todos os trens está incluso na primeira. Então, é o que o Pablo disse, dá uma perguntadinha para a gente que a gente esclarece. Não, e tem também as salas de embarque, as salas VIPs, né? De primeira classe, que aí é ótimo, né? Você falou daí, a sala VIP de Londres, por exemplo, que você come tudo, você quando nem precisa nem a refeição em cima do trem, né? Bem estilo companhia aérea, né? Muito parecido. Né? Não desfrutei da sala VIP porque eu não consegui ser muito pontual. Aí quando eu cheguei, tive que ir mesmo para a plataforma lá, pegar o trem. Então, essa é uma boa dica, gente. Entre Londres e Paris, chegue antes, se tem um bilhete de primeira classe, e vai na sala VIP, que as duas são geniais. A de Paris, na Gare Nord, lá em cima, e você ainda vê todos os trens lá em cima. Fique tranquilo que eles vão te chamar, mesma coisa que companhia aérea, e aí você desce até o trem. Mas sabe que no Eurostar, que foi eu fiz Paris-Londres, eu não consegui ir na sala VIP porque eu fiquei presa na imigração. Então, bem lembrado que você falou isso. Quando qualquer passageiro que for pegar um trem, um Eurostar que passa Paris-Londres, que passa Bruxelas-Londres, a gente sempre recomenda que chegue com uma antecedência um pouco maior, porque a imigração é Polícia Federal, não tem nada a ver com o seu bilhete de trem, com os funcionários do trem, com a sua reserva do trem. Então, é aquilo, né? Sorte. Se a pessoa olhar para ti e achar que você precisa responder mais perguntas, vai ficar bem ali um tempinho. Então, é interessante chegar... Como eu tive essa experiência vivida na pele, eu sempre recomendo para pegar o Eurostar chegar no mínimo 1 hora antes. Lu, eu não sabia que você foi presa na imigração. Meu Deus, depois eu vou te pegar, depois eu quero saber, viu? Nossa! Essa foi minha primeira viagem internacional da vida. Eu até perdi o trem, inclusive, nessa viagem. Mas é uma longa história, depois que eu te conto. E eu vi uma pergunta que passou aqui rapidinho, uma pessoa está perguntando sobre conexão curta. Qual que é a sua opinião? Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas eu quero que você fale primeiro. Ok. Para aqueles viajados, por exemplo, para mim, uma conexão curta de 5 minutos, eu fico tranquilo. Porque quando você vê que tem uma conexão de 5 minutos, quase sempre na Alemanha, na Áustria, na Suíça
Perfeito. Aí o outro trem vai estar na mesma plataforma do outro lado. Quando o trem é 10 minutos, aí normalmente você tem que sair de uma plataforma para outra. Para o brasileiro, eu recomendo fazer a conexão com tempo, né? Porque senão depois a gente escuta os reclaims. Mas uma coisa assim, uma vez também tive que fazer uma avaliação em Nuremberg, e acho que era de 2 horas, coisa assim. Mas as estações são tão bonitas, ou seja, que vale a pena fazer avaliações. Tem estações que estão tombadas historicamente. A gente falou de Londres, St. Pancras. St. Pancras, aquilo é para pintar um quadro, para tirar 1000 fotos. Todas, a de Frankfurt, a de Leipzig, a Gare du Nord, em Paris. A gente tem tantas estações. Não é que nem aeroporto. Aeroporto é tudo uma coisa moderna. Você se perde, são gigantescos. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4. As estações de trem são, sempre digo, são friendly, são cozy. É uma coisa bonita, né? Uma coisa que você se sente à vontade de estar numa estação na Europa. Então, acho que você ia falar disso. Faz a conexão, dá um tempinho, não faz aquela do europeu, né? Não faz aquela do europeu que... Para o europeu, 5 minutos é normal. Porque eles são dali, né? Eles são residentes. É que uma coisa que a gente ouve muito, porque o que acontece, o sistema, ele acaba montando uma conexão que é possível, né? É possível fazer uma conexão de 5 minutos, de 7 minutos, dependendo da estação e do quanto você conhece a estação. Então, o sistema, ele vai fazer as conexões com base no que vai fazer o percurso durar o mínimo possível. Então, às vezes, vai dar uma conexão de 7 minutos, de 10 minutos, sempre quando a gente acaba recebendo essas compras já prontas no site, porque quando a gente atende, a gente nunca faz conexão inferior a 20 minutos, porque por conta de tudo isso, né? Para a pessoa poder fazer um negócio com tranquilidade. Mas quando a pessoa compra direto pelo sistema e acaba não se atentando a isso, e a pessoa fica brava e fala, mas o sistema está montando, por que não dá para fazer? Se o sistema monta é porque tá. Dá, né? Dá para fazer, porque quem mora lá, quem conhece, a gente consegue fazer uma conexão aqui na estação do metrô rapidão. Dependendo da sua pressa, do quanto você estiver atrasado, você consegue fazer em até 10 minutos na linha amarela. Mas você conhece o seu caminho, você não está com mala, não está com criança, não está com gente mais velha. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer um trem com conexão e você vai escolher o intervalo dessa conexão, né? Que pode ser, às vezes não tem muita opção, mas olha, de verdade, eu sempre sugiro fazer, às vezes, mas é uma conexão de 7 minutos ou 2 horas na estação. 2 horas na estação. Travou? Travou, tudo bem. O pessoal entende. Deixa eu só falar sobre uma coisa que mandaram uma pergunta aqui. A Gabi mandou para mim, e ela está falando assim, agora depois da pandemia, quais são os protocolos para embarque nos trens e com relação à alimentação, com detalhes? Temos que ser transparentes e passar essas informações precisas para os passageiros. A gente recebeu recentemente do nosso fornecedor principal um breve descritivo de como alguns países estão se comportando, como que tem que ser o embarque, quais são os pré-requisitos para entrar no trem, o que tem que fazer antes e depois. De cabeça eu não sei tudo agora, mas eu vou depois ver quem fez essa pergunta, ou a gente pode até pedir para o nosso marketing, né, disparar isso, que eu acho bem bacana todo mundo saber. Eu acho que vai ser bacana passar para todo mundo. A gente atende alguns países, sim. E com relação à alimentação, pelo que a gente viu, tem muito trem que suspendeu a alimentação por enquanto, pelo menos nesse retorno. Então, alguns trens que servem a refeição, já que está inclusa mesmo, não estão trabalhando com elas por enquanto. Lu, eu vou fazer uma pergunta. Por que você compraria
um bilhete de trem, uma viagem de trem num agente de viagem? Por quê? Por que eu compraria um agente de viagem? Eu compraria porque pela segurança de ter um suporte depois, se me acontecer algo, se eu precisar alterar, de repente não domino o idioma do local que eu vou, sei lá, não falo italiano. Se eu precisar de informações de como eu posso alterar, o que eu tenho que fazer, para obter suporte. Eu acho que eu compraria com um agente de viagem, com um especialista, por conta do suporte. A gente sabe que dá para comprar online rapidão, que é muito simples, que dá para comprar sem taxa de serviço. A gente não adianta fingir que não existem essas coisas que a gente não está ciente. Mas o suporte e esse tipo de consultoria que um agente de viagem, né, pode oferecer, não tá online, né, não tá descrito. Você pode até achar algumas dicas bacanas em blog e tal, mas vai ter que dar uma procuradinha, um pouco mais de dedicação, e muitas vezes a gente não tem tempo e nem muita disposição para fazer isso. Eu, particularmente, morro de preguiça de fazer as coisas das minhas viagens. E uma coisa, outro dia eu estava falando com um desses amigos que você fala, olha, comprei o trem, e ele comprou na internet. E justamente, comprou em Londres. Só que também tinha comprado na internet o hotel, e o hotel ficava num... Você sabe que Londres é grande, né? Parece São Paulo, né? Mais ou menos é assim. E o cara comprou o hotel, pensou que era perto, e pegou um táxi quando chegou na estação de St. Pancras. Claro, o táxi de ida e o táxi de volta lhe custou uma fortuna. Então eu falei assim, olha, a gente não só te vai dar a passagem de trem, a melhor passagem de trem que entra no teu horário com a melhor promoção, senão que ainda vai te falar, olha, chegando na estação, vai no seguinte hotel. Nós sempre recomendamos hotéis que estão ao lado da estação. E, por exemplo, uma estação, qualquer estação da França, frente à estação da França, você tem o 2, o 3, o 4, o 5 estrelas. Tem o Ibis, tem o Mercure, tem o Pullman. Então, a gente sempre fala, olha, sai com as rodinhas da tua mala e a gente te dá o voucher, vai direto no hotel. Você quer que estava falando do hotel em St. Pancras, dentro da mesma estação você entra no hotel. Então a gente te dá essa dica, sabe? E as estações são centrais, são bem centrais. Aí vem aquele que te fala, mas a estação de Brana, o bairro é feio, em Bruxelas é feio. Tudo bem, mas aí não vamos te dar a dica. Olha, em Bruxelas não vou te recomendar esses hotéis. A gente vai te dizer, olha, mas em tal lugar, em Munique, tem o Hotel Post ao lado, o Renascença. A gente dá sempre a dica certa. E isso é dinheiro também. Que aconteceu ao meu amigo, que pagou 40 pounds de ida, 40 pounds de volta para ir ao hotel que tinha comprado num desses brokers e ainda ficou num quarto ruim. Então, essa dica a gente, porque é toda mobilidade. O trem é mobilidade. Então, a gente te oferece tudo. Vai te oferecer até, pode te ajudar no aéreo. Podemos vender o aéreo também. Não estamos te obrigando, mas vamos te falar, olha, esse trem tem um aeroporto bom, o trem chegando no Charles de Gaulle, você já tem o TGV saindo desde o aeroporto, não precisa ir para Paris, você vai diretamente para Marselha. Então, essas dicas a gente tem. Tá? Inclusive, você falou, a gente vende um aéreo, a gente indica um aéreo. A gente costuma muito fazer isso. Às vezes, sei lá, a pessoa quer fazer... Como a Europa é pequena e todo mundo fala muito que dá para fazer tudo de trem, realmente dá para fazer. Existe... não é que não dá, né? Tem coisa que é viável, tem coisa que não é muito viável. Então, por exemplo, se a pessoa está em Portugal e quer ir para, sei lá, para a Alemanha ou quer ir para o Benelux ali, dá para fazer de trem, mas às vezes não é viável, né? Aí a pessoa está com alguém mais velho, está com criança. Então, nesse caso, a gente sempre fala, olha, dá para fazer de trem, se você tiver tempo, dá, só que vai levar muito tempo. Então, nesse caso, a gente vai te indicar para fazer via aéreo, vai indicar outros meios de transporte, ou de repente vamos tentar destrinchar isso. Você consegue ficar no meio do caminho algumas noites? É flexível, não é? Porque nem tudo que dá para fazer, né, é viável. E tem bastante coisa que fica muito tempo de viagem, né? Trocando de trem várias vezes no mesmo dia, às vezes perdeu um dia inteiro fazendo troca de trem para chegar num destino. Claro, a gente quer vender o trem, né? Além de ser o nosso produto, a gente é apaixonado por ele.
Mas quando não é viável, não tem como fazer a pessoa indicar a qualquer custo, né? Não fica bacana. Muita gente sempre me fala, nossa, mas o sistema de trens é muito complicado, né? Fala, pois é complicado, muito complicado. Por quê? Porque cada país, eu estava falando dos trens da Finlândia, cada país tem seus próprios trens, cada vagão é diferente, não é a mesma coisa que um 747. O 747 é um 747. Você já sabe, de qualquer companhia que você subir, tem os vagões no meio, três do lado, três do lado. E eles estão todos num sistema integrado. O nosso não. O nosso, cuidado. Passou os trens italianos. Frecciarossa é um trem e passa para o TGV, que você vai na França, que é outro completamente diferente. Ou vai para a Espanha, que é o AVE completamente diferente. Então, é complicado? Sim, é complicado. Mas, então, aí acho que as pessoas precisam da nossa ajuda, da nossa dica, e aí a gente vai fazer que essa coisa complicada vira uma coisa mais fácil. Isso que é interessante, né? Além de ser, na verdade, aqui é tudo muito, não é muito padrão, né? A companhia espanhola tem um padrão de regra de tarifária, de procedimento de embarque, de tipos de tarifa, de serviço oferecido. A companhia alemã trabalha totalmente diferente. Os trechos que são operados no leste europeu também tem uma diferença. Então, assim, para a peculiaridade, saber a peculiaridade de cada destino, de cada tipo de trem, de cada companhia, tem que ser alguém que conhece, que tem entendimento, que tem um pouco mais de embasamento, né, para falar. E aí, o sistema deles é complicado e tal. O sistema deles é complicado, mas o nosso sistema de trens não é, né? O nosso site é super simplesinho de mexer e agora a gente está aproveitando, né, esse tempo para dar uma renovada. Então, quando a gente voltar, vai estar com uma carinha nova, acho que já vai estar pronto, né? Vai estar com uma carinha nova, vai estar melhor, mais ágil, mais responsivo e vai continuar tendo a opção do frame que a agência pode colocar no próprio portal dela. E o que a pessoa não souber fazer sozinha, tem a gente lá que faz o atendimento, tem um monte de os nossos consultores, né, os nossos especialistas que sabem bastante de tudo, e o que a gente não sabe, porque a gente não sabe tudo, a gente busca saber, né? Busca com você, busca saber com os nossos fornecedores, a gente acha. A gente pode não saber na hora, mas a gente vai te dar a resposta. Lu, fala um pouco de preços, ou seja, quando é conveniente comprar um ponto a ponto, um bilhete ponto a ponto, quando é conveniente comprar um passe, porque essa pergunta todo mundo me faz, né? Todo mundo. Eu estava fizeram uma reportagem na Jovem Pan, justamente foi por isso. E a primeira pergunta é mais barato o passe, de quanto custa? Mas é sempre, nossa, só falava de preço. Eu falei, nossa, o pessoal aqui da rádio só entende do preço. Nossa, fazemos meia hora falando de preço. Eu falei, nossa, preço é com a Lu. A Lu que tinha que ter vindo aqui, porque ela sabe mais de preço que eu. Fala. Olha, hoje, como muitas companhias estão trabalhando com tarifa promocional, o passe acaba que não é mais uma opção muito bacana e nenhuma opção que tem um custo-benefício muito bom. Porque, além de ter... Muita gente não sabe, mas além de ter o passe, para alguns trechos, esse que a gente mencionou, de alta velocidade, tem noturno, tem trem panorâmico, mesmo tendo passe, você vai precisar fazer uma reserva de assento, né? Então, essa reserva de assento, ela é paga, ela tem um adicional que ele vai ser cobrado. É bem menor do que comprar um bilhete cheio, mas é um valor a mais. Então, o passe, eu acho que hoje ele só compensa se a pessoa vai fazer um roteiro muito extenso. Ou se ela, eu vou ficar aqui um período nesse país ou em alguns países e não sei o que eu quero fazer, sabe? Eu quero acordar amanhã e decidir se eu vou para Lyon, se eu vou para Bruxelas. Aí o passe é bacana, mas tem que estar ciente de que fazer reserva no local fica sujeito à disponibilidade e nos trens de alta velocidade tem que pagar o adicional. Aí eu acho bacana comprar o passe quando você quer liberdade, sabe? Quando quer liberdade, aí eu acho bacana.
E quando o roteiro é muito extenso também é interessante. Agora, para fazer um roteiro, e roteiro extenso que eu falo, é roteiro acima de 8, 9 trechos, tá? Roteiro com 7 trechinhos, 5 trechinhos, principalmente se for na Itália, na Espanha, na Alemanha, então, não compensa comprar. Vale mais a pena comprar o ponto a ponto, porque tem muita tarifa promocional. A única coisa que é da tarifa promocional é que ela também é um pouco mais restrita, né? Ela não é tão flexível. Então, também vale a pena avaliar aí se a sua viagem é mais amarradinha ou se é uma viagem que daqui a pouco você vai decidir que não quer mais fazer aquilo e aí, de repente, perder um dinheiro que já investiu. Então, basicamente, para responder de pronto essa pergunta, eu acho que o passe só vai valer a pena se for um roteiro muito extenso ou se a pessoa quiser realmente, olha, minha prioridade de viagem é ter liberdade, aí vale a pena. Do contrário, não acho que vale. Mas a gente sempre faz o comparativo para mostrar para a pessoa que as tarifas são muito diferentes. Quando o roteiro passa de 5 trechos, eu sempre falo para as meninas, manda as duas opções, porque a pessoa vai perguntar, e com passe, quanto fica? E é dito e feito, sempre acontece. Então a gente tem o costume de mandar sempre as duas opções. Muito legal, muito legal. Eu acho que isso daí é importante, que a pessoa passe o seu roteirinho, consulta e a gente vai falar, olha, isso sai mais barato, isto sim, isto tem um pró e um contra. Mas isso é uma coisa que os nossos consultores fazem, e fazem muito, né? Uma análise do caso, de comprar, de que seria emitir os bilhetes um por um, a levar o passe mais as reservas. É muito interessante isso daí. É outra coisa que, se a pessoa, tem alguns bilhetes, no passe também, se você compra a reserva separada. Se você não embarca nesse trem, muitos bilhetes permitem que você faça em outro trem, certo? No próximo. Então, por exemplo, se você está com Eurail Pass, está indo de Amsterdã para Frankfurt, e você perdeu esse trem, você já comprou a reserva que custa 10 euros, mais ou menos. Se você perdeu esse trem, tudo bem, daqui a meia hora sai outro. Aí você compra a reserva poltrona nesse trem, né? Então, é importante a pessoa saber isso, que bilhetes têm facilidade para ter essa liberdade que você falou. Né? Exatamente. E aí, só vou completar uma coisa sobre o que você falou das reservas de assento nos trens que elas não são obrigatórias. Muita gente pergunta, né? Ah, mas esse trem aqui, a reserva é obrigatória? Tem trem daqui meia hora. Tem muito destino que a gente nem indica fazer reserva, claro, dependendo de como a gente descreve para a gente o cliente, né? Porque o que acontece? Quando você tem um passe para usar os trens na Alemanha, por exemplo, que não requerem obrigatoriamente você ter uma reserva, você pode entrar, ver se tem um lugar disponível e senta bonitinho. O que pode acontecer é que esse trem, a reserva dele é opcional. Então, tem gente que escolhe fazer e tem gente que escolhe não fazer. Então, pode ser que você esteja sentado numa poltrona que na próxima estação vai entrar uma pessoa que reservou ali. Se você não tiver nenhum problema em levantar e sentar em outro lugar que está disponível, aí, ok, é tranquilo, pode seguir fazendo nos que forem permitidos não fazer reserva, que não vai dar problema, não vai dar ruim. Agora, se você quer chegar, ficar sentadinho no seu lugar, não ser perturbado, então o ideal sempre é fazer uma reserva antecipada, aqui ou no local. Isso, mas vamos deixar bem claro para a audiência o seguinte, tem países que é obrigatória a reserva, né? Sim, então, Espanha, sim. França, e outros que é opcional, Alemanha. Você sabe que eu falo uma coisa muito simples, né? Nos países católicos, sempre exigem reserva. E nos países saxônicos, não exigem reserva. Mas isso não quer dizer que nos países, eu chamo de saxônicos, né? Alemanha, Holanda, aí você pode fazer uma reserva, faça. Se você tem certeza que vai viajar nesse trem, faça a reserva, mais tranquila. Ninguém vai te pedir o bilhete da reserva. Só vão te pedir se alguém tivesse, começa a discutir com uma pessoa, esse meu, esse vai, você chama no guarda, quem tem a reserva certa. Já vi muito disso, e quando tem esse problema, o guarda fala assim, ó, é no outro vagão, não é nesse. Sempre é assim. Mas é bom dizer que tem alguns que é obrigatório e outros que não.
né? Mas que mesmo aqueles que não, nós recomendamos. Alguns não. Aí, outra coisa interessante, Lu, tem alguns trens, senão as pessoas ficam bravas. Eu quero a reserva. Não, senhor, esse trem não tem reserva. Como não? Eu quero... Sim. Não, esse trem não tem reserva. Você pode sentar onde você quiser. Tem trens que eles sabem, aquilo que eu falei do 33%, que eles, esse serviço, os 33% são as 24 horas do dia. Eles têm toda a estatística, os europeus são inteligentes. Então ele fala, não, senhor, pode subir no trem que sempre vai ter lugar. Eles tem muita gente que fala, mas você me garante que eu vou conseguir pegar esse trem? A gente fala, olha, garante, a gente consegue falar, olha, nunca tivemos histórico de uma pessoa que não conseguiu pegar. Porque realmente tem uns trechinhos que não dá para fazer reserva, que nem o trem nem permite. Tem um trecho super famoso na Alemanha, lógico, tem vários. É que esse que me veio à mente agora, que é o Munique. Não sei se estou falando certo, porque né, meu alemão não é muito bom. E é um trecho curtinho, mas que é muito famoso, porque é o caminho do castelo, e a galera não quer perder, né? Não quer... eu não quero correr o risco de não pegar esse trem, faz essa reserva. Então, às vezes, realmente acontece de ser um pouco mais difícil de explicar que alguns trens não permitem fazer reserva. Muito bom isso daí. Estamos já quase no tempo, né? Faltam 8 minutos. Faltam 3 minutinhos. Uma coisa que eu recomendo, que também as perguntas que sempre me fazem, Pablo, qual é o trem mais lindo do mundo? Pablo, qual é a paisagem mais linda do mundo? Qual é o trem que você olha, estou careca de ver essa pergunta. Todo mundo fala a mesma coisa. E eu digo assim, são muitos. Eu sempre falo por exemplo, não estou dizendo que é meu favorito, mas, por exemplo, o que vai de Vancouver para Jasper, daqui do Canadian, né? Esse pedaço talvez é um dos mais excênicos, mas tem muitos, ou seja, e se quer ver muito, é aquilo que falamos, vai na Suíça é tudo, não existe trem que você... É que a diferença, vamos dizer, entre o trem, me perguntam do trem e do carro. O trem, ele entra dentro da paisagem. A paisagem abraça o trem. A estrada não, a estrada é o contrário. Você faz uma estrada, aí vem borracharia, vem cidadezinha, vem posto de gasolina, vem tudo. A cidade, na estrada, ao contrário, se ensuja o panorama. E no trem não. É aquelas fotos que você vai ver que o trem vai entrando entre os túneis, entre a natureza. Então, essa é uma grande vantagem. O trem, eu sempre digo, abraça a paisagem. A estrada, não. Né? E mais além, bom, tem mil. Outro dia eu estava lendo um livro, tem vários livros sobre as 500 viagens mais bonitas de trem. Sou especialista nisso, né? Devo estar nas 120, né? Mas algum dia quero chegar nas 500. Mas tem muitas viagens de trem, consulte a gente. Nós sabemos os trechos bonitos, assim, e podemos até dizer, senta do lado direito, senta do lado esquerdo, que tem lugares que vale a pena. O trem já é a viagem. As férias. Ou seja, o trem não é um avião que você está esperando a hora de chegar no aeroporto, né? E para começar suas férias. O trem já de por si é as férias. Isso é interessante, né? É um apaixonado mesmo, né? Está acabando o nosso tempo. Se a gente não encerrar agora, a gente vai ser cortado no meio. Então, pessoal, a gente precisa encerrar porque passou muito rápido. Eu não achei que fosse passar tão rápido assim. Mas essa live vai ficar gravada no Instagram da TT. Quem quiser continuar fazendo pergunta, tirar dúvida, dar sugestão, pode continuar nos comentários da live, que vai ficar lá. E também, quem quiser receber material, quiser cadastrar no mailing, também pode mandar nos comentários que a gente vai atender tudo por lá, tá? Quer falar mais alguma coisa, Pablo? Uma coisinha, para o próximo ano, a gente está trabalhando com muitas ferrovias aqui no Brasil e vai ter pacotes e excursões aqui no Brasil, com trens antigos, com trens modernos que vocês nem sabem que existem. Então, vamos ter, e além disso, vamos grupos na Europa de trem. Em vez de se enfiar todo mundo dentro do ônibus,